inter. E quais são os casos para usar inter? Sim, exatamente. Intrusão de incisivos. Verticalização. E verticalização, mesalização posterior. Que aí faz sentido usar em região interradicular. Compreende? Então, não me gusta fazer, por exemplo, mesalização dos dentes com mini tornilhos em buccal shelf. Não me gusta para cerrar espaços. Me gusta para mover todos os dedos para delante, como eu mostrei. Mas para cerrar espaços, não. Então, o que passou é que nós outros incrementamos os limites da ortodôncia. O envelope de discrepância de profit foi incrementado com o uso combinado de mini tornilhos. E hoje me sinto muito seguro para falar que a melhor condição para indicar os mini tornilhos são intrusão e mesalização de molares, assim. Todavia, há que pensar na biomecânica, não? Então, mire no braço de alavanca que há acá. Por quê? Porque eu preciso exatamente passar a força assim, paralela ao plano cruzado, e para mover de corpo, de translação. E há um fio acá, um alambre, 16 por 22, acero, ou, se quiseres, TMA. Todavía TMA não é bueno. Então, a única hora que me gusta usar acero é assim, para fazer movimentos de fechamento de espaço, de cierre de espaços. Por quê? Porque o TMA é um fio muito rugoso, assim como o Naitai. Então, para cerrar espaços em ortodôncia, no padrão ouro, são aceros. Empieza com 16 por 22 e hace como hasta los 17 por 25. Assim. Assim que você pode manejar melhor o fechamento do espaço, não? Aí está. Aí está. Hã? Não está tudo perdido, não? Ai, como usar suas ceros, não? Suas alambres. Todavia não é comum. Não me gusta. Eu não me gusta fazer, porque toma muito tempo fazer mecânicas de cierre de espaço. De perda de molares, toma muito tempo. Essa que é a verdade. Aqui não há milagre. Não se consegue acelerar o movimento com a anclaje esquelética. Aqui há que ter paciência, porque os dentes vão cambiando lentamente. Mas é importante pensar no vetor de forças. Tá? Então, os dois casos são dois casos distintos. Esse é um, esse é outro. Esse caso, há um braço de alavanca aqui, e esse caso também há um braço de alavanca cá. E esse caso me tomou 54 meses. Esse caso, 58 meses. Estamos falando de 4 anos a 5 anos. Milagre não tem. Não há. E são dois filhos de dentistas que eu tratei acá em Bauru. Hijas, na verdade, de dentistas, de odontólogos. Entonces no era mejor poner un implante ahorita. Mas hablar para seu papá, que é dentista, vamos cerrar os espaços, vai tomar tempo, mas não é problema, vamos cerrar.
Esta havia uma genesia de segundo pré, e este se perdeu nos molares. Por quê? Uma deficiência no esmalte, hipomineralização do esmalte. Se perdeu 4 primeiros molares. Eu vou mostrar agora, para que podemos entender. Hijo de dentista, ¿no? Este é o caso. Perdiendo molares. Mire que tristeza para uma hija de dentista, não? Perder molares. Perdeu os 4 primeiros molares, uma mordida cruzada acá, hipomineralização de esmalte. Viu? Você pode mirar acá, ai. E tomou o que passou que perdeu os 4. Triste, não? Imagina sua hija. Não tinha problema respiratório, estava tranquila, no septo é bem centralizado, nos cornetos não estão como tranquilo. Mas é um caso que há que pensar em biomecânica, desde a instalação do mini tornillo hasta a biomecânica para mesializar. Então, primeira coisa, você vai mover os segundos, tem que mover com propriedade, analisando o tipo de movimento que você quer lograr. Me gusta acá, movimento de corpo, translação. Então, você tem que tratar de aplicar uma anclaje esquelética na altura do centro de resistência. Ou seja, o mini tornillo tem que ficar abaixo da linha musculogingival, porque senão não funciona. Eu vou ter que instalar aqui ou aqui, e a força, aí está, a força tem que passar exatamente no centro de resistência. Para isso, há que confeccionar o Power R, um braço de força. Aí está. E aplicar uma força de pelo menos, mínimo 250, 350 gramas. Este é o Dr. Nanda recomenda, o maestro da biomecânica. O maestro da biomecânica. E acá, uma mesialização, que não passa assim, todavia, leva tempo. Toma tempo. Não? Então, recuerda que a coisa mais importante é a direção da força, é a magnitude da força, é o ponto de aplicação. Infelizmente, sim, porque acontece com filho de dentista também. Papá lo sacó. Esse que se rompeu a raiz. No cirurgião, o maxilo se quebrou na raiz. Mas todavia não é isso que estou mirando. Estou mirando em o tipo de movimento que necessito. Necessito translação. Necessito este. Assim que então eu vou passar a força com Power Arms, braço de alavanca. Assim que vamos fazer uma mesialização. Compreende ou não? E vamos começar no 16 por 22, a mecânica de CR, de espaços. Depois transitam para 17 por 25, a 0. São mini tornilhos de 1.5, 6 milímetros de rosca, de espiras, e 2 milímetros de transmuroso. 8 total. São buenos, são buenos. Você pode usar da Morelli, você pode usar Tecla,
La importancia es que los mini tornillos tienen que estar en la línea de los ejes de resistencia. Ahí está. Haciendo la biomecánica de mineralización. Na maxila, eu usei uma cadeira elástica e um cantilever para fazer este movimento. Com cantilever. Assim que eu ativo os cantilevers acá, coloco, hace uma força de estalo e mesial de raiz. Então, tudo em ortodoxia chama-se biomecânica. Se não tem conhecimento de biomecânica, infelizmente não vai ser um bom ortodoncista. Não tem como, não fecha na conta. Não tem. Mire, não é Slobract, não é Slobract. Este é um bract cerâmico porque gostaria de fazer uma ortodoxia. ¿Hay posibilidad que se ¿Cómo? incluyan? Como? ¿Hay posibilidad que se incluya permolar? Há possibilidade? Não, porque esse aqui tampouco, esse aqui é retangular. De acero. Entonces solamente ver el efecto. 16 por 22? Sim. Não é possível, porque a força é muito pequena. Ok, solo permolar. Sim. Nós usamos momento de força. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos de novo falar. Vamos de novo falar. Como que eu calculo a força que vou usar? Como? Sim, mas quantos gramas me vou usar? Ah, permolar. Doutor Jonathan? 150 o 100. Não funciona assim. 350, 400 gramas. Não. Estamos falando de força de cantilever. Acá, eu quero saber como e quanto eu tenho que gerar acá. 60 gramos. Por quê? De onde está sacando 60 gramas? Por cantilever, ¿no? Não é assim que funciona. Mire. Ahí por la distancia. Mire. Qual é a quantidade de momento que eu necessito para fazer uma distalização tip-back da corona? Tip-back. No, a quantidade de momento necessário. 2.000 gramas. Sim, senhor. 2 quilos. Senão não logra movimento mesial de raiz ou de estado de corona. Há literatura de Zachrisson, de Koch. Se necessita de 2.000. Ok? Para os molares. Valor tipping. Se necessita para tipping. Distal tipping. Ou tip back. 2.000. Então, sabendo que no momento é igual a força vezes distância, você já sabe este. Este é igual a força que quer descobrir multiplicado pela distância, que é a distância é daqui hasta aqui. E vamos então acreditar que são como 20 milímetros. Então, esta força que quero descobrir vezes 20. Qual é o número que é multiplicado por 20? Eu logro 2.000 gramas milímetro. 100. Então, este número é 100. 100 gramas. Limpa tudo. Então, a ativação. Vertical são 100 gramas. Neste caso. Compreendeu, Jonathan? Não é da cabeça, 50, 60. Não, tem que entender. Isso serve para verticalizar molares inferiores também. Não é o caso, mas a referência é 2.000 gramas de momento de los molares.
Compreende, não? Ortodôncia sem biomecânica é estar no navio sem bússola, estar no navio perdido, mas não sabe para onde vai. Não sabe nada. Isto foi aprender com Nanda e Burston. ¿Sí? Entonces, ahora sí, tenemos referenciales importantes. Tenemos referencial importante, ¿no? Aí, aqui, uma força de momento e uma cadenita. E por que eu estou fazendo isso? Por quê? Porque, em vez de usar mais 2 mini tornilhos, em vez de usar mais 2 power arms, que machuca, molesta o paciente, eu preferi, então, na maxila, que é um osso mais poroso, é um osso mais tranquilo, eu preferi usar cantilever. Compreendendo? Tá bom? Mas, é o mesmo efeito de mini tornilhos acá. Só que não necessita ser um hook muito largo. Então se molesta menos os pacientes. Há que entender tudo isso, não? 8 meses, 18 meses. Mire, por que está angulando muito esse dente? Por que está muito angulado? El brazo está muy corto. Esse não está angulado. E por que está angulado esse? Sabe por quê? Porque recuerda que tinha uma raiz acá? Demorou muito para sacar a raiz. Porque estava com medo de nova cirurgia. Então, havia uma raiz acá, eu tratava de puxar e os dentes inclinavam, porque havia uma raiz acá. Se sacou como solamente depois de 8 meses na raiz. E este está vindo de corpo, não? É importante também mencionar que, como a força é aplicada por vestibular, os dentes podem lograr uma rotação. Então, é muito frequente ter que usar cadenita por linguar para prevenir a rotação vestibular. Mire, biomecânica pura. Biomecânica pura. Tem que enxergar muito temprano que a ortodôncia demanda um estudo de forças. Assim, então, vamos trabalhando, tentando mover os dentes mais rapidamente. Aí, então, agora sim. Mire o paralelismo. Agora, o desafio é mover as peças dos terceiros adelante. Eu vou usar também a anclaje. E vai tomar tempo. Vai tomar tempo. 2 anos para mover os segundos. Agora mais 2 anos para mover os terceiros. E vou ficar 5 anos de tratamento. 36 meses. Mira os terceiros. Ortodôncia é difícil, não? Aí está. Aí está. 46 meses. E depois de 50 e poucos meses, aí está. A paciente. Eu peguei Chiquita e agora depois terminando na faculdade. Aí está. Não cambiou negativamente no perfil, porque os tecidos blandos se mantiveram os mesmos. E são como
movimientos de mesalización. Entonces no se pasa nada acá para atrás, solamente se moviendo de atrás para adelante. Ahí está. 58 meses. Total. 58 meses. ¿Eh? Como? É. De 4 para 5 anos, não? Aí tem um follow-up. Tem um follow-up dela de 12 meses. Tá bonito. Tá estável. Tá tranquilo. Mas, todavia, há necessidade de usar contenção. Então, se pode usar uma contenção fixa, tá? Ou se usa placas de acetato. Placas de acetato. Sim. Aí está. Então, esse é um caso interessante para mostrar o uso de meserização, e você pode querer também instruir. Sim? Você pode querer instruir os incisivos. Aliás, no primeiro caso descrito na literatura de mini tornilhos interradiculares, em 1997, por Canome, foi uma intrusão de todo o arco anterior e posterior. Tratou de colocar um mini implante acá, outro cá entre pré-molares, outro entre pré-molares. Intruiu tudo. Um mini implante que ficava submerso. Ficava dentro do osso e dentro da encia. Ficava submerso. Totalmente. Foi o primeiro conceito de mini implantes interradiculares. Por Canome, no Japão. Então, mecânicas de intrusão, a força que nós devemos começar acá, mais ou menos entre 40 a 80 gramas. Sim? Essa é a força para intrusão. Então, a grande vantagem de intruir abaixo é quando eu não posso cambiar a estética da sorriça arriba. Então, me gusta intruir abaixo, que não se pode cambiar. Porque se há um caso com exposição gengival, então, sorriso gengival, então, assim como um caso assim, há uma indicação precisa para intruir superior e não inferior. Então, a intrusão, aí está. No mini tornilho, entre lateral e canino, fazendo uma força vertical de 40 a 50 gramas de cada lado. E aí está, depois de 3 meses. De novo, me vou falar. Tem que começar temprano com segmentação de alambre. Caso contrário, não vai funcionar. Porque se hace com um alambre contínuo, hace movimentos verticais e sagitais simultâneos. E não me gusta ser nesse caso, porque não vai usar ZC, não vai usar bacalchão, não vai usar nada. Solamente mini tornilhos acá. Então, há que segmentar. Y de ahí repega, ¿Ah? Después repega lo dura que... Não, todavía não. Depois se alinha todos os dentes com uma... Eu vou mostrar acá. como un anclaje indirecto. Com uma anclaje direta, claro. Aí está. Aqui se alinha todos os dentes depois. Mire, intrui agora, depois se alinha mantendo a cadeira acá, e se alinha todos os dentes assim,
com alambre contínuo, não se prega novamente os brackets. Se alinea, faz alineação, nivelação, mantendo anclaje. Bom, aí está. Então, a indicação precisa para intruir nos incisivos superiores. Certo? Agora, depois vou mostrar mais casos que a gente faz a distalização e intrusão simultânea. E aí, então, não necessariamente tem que ter segmentação. Hacemos com alambre contínuo. Como eu mostrei já, caso de buckle shell para visualizar os incisivos. Okay? Alguma pergunta? Sacar uma selfie. Miriam. Olá. Aí estamos. Aí. Bom. Pois bem. Então, vamos agora almoçar. E regressamos às 14. Recuerda que há que regressar